Oi, vamos aprender um pouquinho hoje de Química Orgânica? O professor Gilzinho está aqui para te ajudar, tá bom? Então, tranquilidade, vamos com calma, você vai conseguir aprender direitinho, tá joia? Bom, primeiro passo é o seguinte, a Química Orgânica é a química do carbono, tá bom? Então, se nós vamos estudar a química do carbono, a melhor maneira, o melhor método para entendermos melhor a Química Orgânica é começarmos estudando o carbono. Como é o carbono? Como se comporta o carbono? Por que ele apresenta essas características? O que ele tem de diferente dos outros que o capacita a formar cadeias? Tá joia? Mas vamos bem devagar. Primeiro, símbolo. Qual o símbolo que representa o elemento químico carbono? É a letra C. Todo elemento químico é representado por um símbolo. Esse símbolo derivado da nomenclatura deste elemento em latim. Então, por isso que o carbono começa com a letra C, ok? Bom, o carbono possui um número que o identifica. Esse número é conhecido como número atômico, que é o mesmo que o número de prótons, também conhecido como carga nuclear, uma vez que os prótons se encontram no núcleo. No caso do carbono, a sua identidade é o número 6. Gilzinho, eu tenho que decorar isso? Não. A tabela periódica ela aparece para você nas provas que porventura você vai realizar. Então é só consultar a tabela. E aí você vai ter lá que o elemento com o número atômico 6 é o carbono. O número atômico é o número de identidade do elemento químico. Então cada elemento químico tem o seu número atômico. Não há possibilidade de elementos diferentes apresentarem o mesmo número atômico. Então se tratando do carbono, é 6. Tá? O carbono também apresenta nêutrons em seu núcleo. O número de prótons mais o número de nêutrons vai gerar um número de massa. Esse número de massa, no caso do carbono, corresponde a 12. Diferente da massa atômica. Aliás, muito cuidado. Número de massa corresponde à soma das partículas fundamentais do elemento químico carbono. A massa atômica do carbono corresponde a uma média ponderada do isótopo carbono. Então, o que acontece? Quando você vai analisar o número de massa do carbono, aparece 12. Quando você vai analisar a massa atômica do carbono, pode ser 12, pode ser 13, pode ser 14. Isso pode variar, tá bom? Quanto à abundância desse elemento na natureza, tá bom? Então você tem o elemento químico carbônico 6, seu número atômico, o elemento químico carbono de símbolo C, com o número atômico 6, número de massa 12. Bom, por se tratar de um átomo eletricamente neutro, o que isso significa? Que o número de prótons é também o número de elétrons. Tá? Todo átomo é eletricamente neutro. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o carbono tem 6 prótons, tem quantos elétrons? Isso, quem respondeu 6 acertou. Tem 6 elétrons. Então, o que nós vamos fazer? Para entender o comportamento do carbono na química orgânica, vamos fazer um estudo, vamos fazer uma análise da eletrosfera do carbono. Tá? Uma eletrosfera composta por 6 elétrons. Então, o que vai acontecer? O carbono ele vai apresentar uma distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, que vem na sequência 1s2, 2s2, 2p2, totalizando 6 elétrons. Quando você faz a distribuição eletrônica de um elemento seguindo o diagrama de Linus-Pauling, é importante que você lembre que esse número maior, por exemplo, 2p2, o 2, número maior, ele indica o nível de energia em que se encontra esse elétron, também conhecido como camada de energia. O P representa o subnível em que esse elétron se encontra, tá bom? Então, por isso você fala 2P2. Como é o último nível e subnível da sua distribuição eletrônica, você diz então que o subnível mais energético do carbono é o 2P2. Se você analisar o número de camadas que ele apresenta, veremos que o carbono apresentará 2 camadas. A primeira camada com 1s2, a segunda camada 2s2, 2p2. Fazendo essa análise da distribuição eletrônica do carbono, é possível prever quantas ligações esse elemento precisa fazer para atingir uma estabilidade semelhante à de um gás nobre, por exemplo. Como é que isso acontece? O carbono, para adquirir uma estabilidade, ele tem 2 possibilidades. Ou ele pode ganhar 4 e adquirir uma configuração semelhante à do neônio, que é 1s2, 2s2, 2p6, com 8 elétrons na camada de valência, seguindo a regra do octeto. Ou ele poderia perder os 4, ficando com a distribuição eletrônica semelhante à do hélio, 1s2. Aí vem a dúvida. Gilzinho, ele vai perder 4 ou ele vai ganhar 4?
Como é que eu faço para determinar isso? Nós vamos aprender na aula de tabela periódica propriedades da tabela periódica. Uma delas é o raio atômico. E o raio atômico do elemento, ele nos ajuda a entender melhor como o carbono vai se comportar nessa situação. O que acontece? Como o carbono apresenta apenas duas camadas, esses 4 elétrons da última camada do carbono, conhecidos como elétrons de valência, ou elétrons da camada de valência, eles estão próximos do núcleo do carbono. Isso acontece por quê? Porque o seu raio é pequeno. Se esses elétrons estão próximos do núcleo, a atração desses elétrons com o núcleo, onde estão os prótons, cargas contrárias se atraem, é muito maior. Então, para o carbono, um elemento que apresenta apenas 2 camadas energéticas, ele vai ganhar 4 elétrons para adquirir uma configuração semelhante à do neônio. Então, é mais fácil ele ganhar 4, ele capturar 4 elétrons, do que perder os 4 elétrons que ele apresenta. O que isso significa então, Gilzinho? Que o carbono na química orgânica vai se apresentar formando 4 ligações. Ele precisa de 4 ligações para ganhar esses 4 elétrons. Então, gente, preste atenção. Na química orgânica, o carbono tem que fazer quantas ligações? 1, 2, 3, 4 ligações. Gilzinho, o carbono apareceu fazendo 5. Está errado. Gilzinho, o carbono está fazendo 3. Está errado. O carbono tem que fazer quantas, gente? 4. Tá? Na química orgânica, o carbono se apresenta formando 4 ligações. Por isso que você disse que o carbono na química orgânica é um elemento tetravalente. Valente caracteriza as valências, as ligações que ele tem que fazer. Um elemento como, por exemplo, o hidrogênio, faz apenas uma ligação. Aí você diz então que trata-se de um elemento monovalente. O oxigênio, um elemento que precisa fazer 2 ligações. Então você diz que trata-se de um elemento bivalente. Então no caso do carbono, se ele tem que fazer 4, um elemento tetravalente. Uma outra coisa interessante é que, Gilzinho, ele vai fazer 4 ligações. Essas ligações são diferentes? Não, gente. Essas 4 valências, elas são idênticas, as valências são iguais. Como assim iguais? Eu posso ter, por exemplo, o carbono fazendo 3 ligações com o hidrogênio e uma com o cloro. Ele está fazendo as 4 ligações. Não importa onde o cloro venha se posicionar. Em qualquer uma das ligações, a energia envolvida será a mesma. Por isso que o carbono tem que fazer 4 ligações, portanto, um elemento tetravalente. Essas valências são iguais, tá bom? Agora, essas ligações podem acontecer de que forma, Gilzinho? Eles vão fazer 4 ligações, mas como elas podem acontecer? O carbono, em função de uma propriedade que a gente vai ver agora bem devagar, tá? Ele pode fazer 4 ligações, sendo as 4 ligações simples, tá? Então você vai ter o carbono com 4 tracinhos, 4 ligações simples, ou ele pode aparecer formando uma dupla ligação. Aí você vai ver a representação com 2 tracinhos, tá? Ou ele pode aparecer formando uma tripla ligação ou duplas. O mesmo carbono fazendo 2 duplas, uma para cada lado. Em função dessas ligações, ele pode adquirir uma forma geométrica. Então, o carbono, quando apresenta só ligações simples, ele vai apresentar uma forma geométrica conhecida como a de um tetraédrico. Tá? Isso acontece por quê? Porque nós teremos 4 orbitais, cada um com um elétron, e eles vão procurar a maior distância possível entre eles, em função da repulsão que esses elétrons vão gerar. Por isso que é a formação de um tetraédrico. Tá? O carbono, quando formar uma dupla ligação, geometria trigonal. Lembra um triângulo. A gente costuma falar trigonal plana. Por quê? Porque você consegue representar essa geometria num plano. Quando ele forma uma tripla ou 2 duplas, essas 2 duplas no mesmo carbono, é importante que fique claro, ele vai ter a geometria denominada linear. Agora, essa geometria tetraédrico, trigonal ou linear, ela é possível em função de um fenômeno que o carbono sofre, que nós chamamos de hibridação. Como é que isso acontece? Vou tentar te explicar falando um pouquinho de orbital. Orbital é a região na eletrosfera onde há a maior probabilidade de encontrar um carbono.
Tá bom? Josinho, mas como assim? É como se, por exemplo, você mora em um edifício de 15 andares. Tá bom? Vamos imaginar que você mora ali no 7º andar. Ok? Então você tem um prédio de 15 andares, esse prédio vai ser a nossa eletrosfera. Tá? Mas você mora no 7º andar. Então, se eu chegar nesse prédio com a intenção de te procurar, aonde vai ser o lugar nesse prédio, ou o andar nesse prédio, onde há a maior probabilidade de eu te encontrar? No 7º andar, certo? Josinho, mas eu posso estar no 8º? Pode, no 9º, no 10º, você pode estar em qualquer andar. Mas aonde nós vamos ter a maior probabilidade de eu te encontrar é no 7º andar. Nesse andar, você vai estar no seu apartamento, certo? Então, nesse andar, o seu apartamento aumenta a probabilidade. Com os elétrons acontece a mesma coisa. Você tem a eletrosfera. Na eletrosfera existe uma região onde há a maior probabilidade de encontrar um elétron. Nós chamamos essa região de orbital. Tá bom? Você pode representar esse orbital com uma esfera, com um quadrado, não tem problema. Tá bom? Então, o orbital é a região onde há a maior probabilidade de encontrar um elétron. Mas espera aí, Gilzinho, eu posso colocar quantos elétrons nesse orbital? Pois é. Vamos voltar para o exemplo do seu apartamento? Imagine que você resolva colocar 50 pessoas no seu apartamento. É possível? Meu amigo, se você for casado, você está lascado. Você não pode fazer isso. Sua mulher não permite. Por quê? Porque existe um número máximo de pessoas que o seu apartamento comporta. Com os elétrons não é diferente. Nos orbitais, eu não posso simplesmente sair colocando elétron no orbital. Existe um número máximo de elétrons por orbital. Tá? Então, olha aí. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. E como os elétrons possuem cargas iguais, eles só poderão estar em um mesmo orbital se apresentarem sentidos contrários. A gente vai aprender lá em número quântico como sendo o spin. Então, em cada orbital eu posso ter no máximo 2 elétrons girando em sentidos contrários. É comum a gente representar esses elétrons nos orbitais com setas. Então, se eu tenho uma setinha para cima, a outra vai estar representada para baixo. Se eu tenho para a direita, a outra para a esquerda. Sentidos contrários, ok? Bom, agora vamos pensar um pouquinho. Imagine a distribuição eletrônica do carbono e nós vamos considerar a distribuição apenas da camada de valência. Aí na camada de valência o que temos? 2s2, 2p2. Vamos fazer essa distribuição com orbital? Josinho, mas como assim? Olha só, vamos dar um passinho para trás. Você acabou de aprender junto comigo agora que em cada orbital eu posso ter no máximo 2 elétrons. No máximo 2. Posso ter 1? Pode, mas no máximo 2. Aí eu te pergunto, o subnível S comporta no máximo quantos elétrons? 2. Então, peraí, se o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, eu posso usar um orbital para representar o subnível S. Perfeito? Vamos pensar no subnível P. Subnível P comporta no máximo quantos elétrons? 6. Josinho, pode ter 2? Pode, mas no máximo 6. Agora pensa comigo. Se o subnível P comporta no máximo 6 elétrons, se em cada orbital eu posso ter no máximo 2, representando o subnível P, teríamos quantos orbitais? Isso. Quem respondeu 3, arrebentou. É exatamente isso. Se em cada orbital cabem 2 elétrons e o subnível P comporta no máximo 6, eu vou precisar de 3 orbitais representando este subnível. Subnível D comporta no máximo quantos elétrons? 10. Quantos orbitais serão necessários para representar o subnível D? 5. A mesma linha de raciocínio, ok? Como estamos falando do carbono, vamos aqui nos concentrar no S e no P. Então você fez a distribuição eletrônica do carbono, da camada de valência, 2s2, 2p2. Vai lá, 2s2, um orbital. Coloca os 2 eletrinhos dentro do orbital. Josinho, como assim? Represente cada elétron com uma seta. Uma setinha para cima, uma setinha para baixo. Agora vamos para o 2p. 2p, teremos 3 orbitais. Coloca os 2 elétrons no p. Josinho, posso intercalar? Josinho, posso pôr todos no mesmo orbital? Não, gente. Se você tem 3 orbitais, o que você vai fazer? Você vai colocar um elétron preenchendo os orbitais vazios primeiro. E não vai pular. Se são 3,
Respeite a sequência. Então, 2p2, eu coloco um elétron em uma casinha, o outro elétron numa outra casinha. Vamos representar os orbitais por quadradinhos? Então, você vai desenhar 3 quadrados. Coloca um elétron no primeiro quadrado, um elétron no segundo quadrado. Se estamos usando setas, uma setinha no primeiro quadrado, uma setinha no segundo quadrado, ok? Ao fazer isso, você vai visualizar o que aí? Na sua aula, ou aqui, que eu vou representar aqui para você. O que nós vamos ter? O subnível S com um orbital com 2 elétrons. Subnível P com 3 orbitais, porém com 2 elétrons, um elétron em cada orbital. Não é assim? Perfeito. Já vimos que o carbono tem que fazer 4 ligações, um elemento tetravalente. Ótimo. Até então estamos indo bem. Agora olha só, gente. Quando você vai analisar as ligações químicas ocorrendo em nível de orbital, as ligações acontecem com os orbitais que apresentam elétrons desemparelhados. Opa, Gilzinho, o que é um elétron desemparelhado? Elétrons desemparelhados são elétrons que se encontram sozinhos nos orbitais. Então, se você prestar atenção, o carbono só tem 2 elétrons com orbitais desemparelhados, tá vendo? Ou melhor, você tem 2 orbitais com elétrons desemparelhados. Isso significa que, partindo dessa teoria, o carbono faria apenas quantas ligações? Vou repetir para você entender. Em nível de orbitais, as ligações vão acontecer com os orbitais que apresentam elétrons desemparelhados. Então, partindo desse princípio, o carbono vai fazer quantas ligações? Quem respondeu 2, acertou. Ué, Gil, mas aí agora eu não estou entendendo, porque nós acabamos de aprender que o carbono na química orgânica é tetravalente. Então ele teria que fazer 4. Você agora nos mostra os orbitais e nos diz que o carbono tem que fazer 2 ligações porque apresenta 2 elétrons desemparelhados. Pois é, há uma contradição, não há? Então o que nós temos que fazer? Temos que resolver esse problema. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pensar. Segundo a teoria de orbitais, eu teria que ter, então, 4 orbitais, 4, com um elétron em cada um, concorda? Porque aí eu poderia fazer 4 ligações, como nós vimos no início da distribuição eletrônica. Não é isso? Perfeito. Dê uma olhada na valência do carbono. Existe a possibilidade de termos 4 orbitais? Olha só, quem respondeu sim, está indo bem. Porque na camada de valência do carbono eu tenho o 2s2 que tem um orbital. Eu tenho o 2p2 que tem 3 orbitais. Então, peraí, Gil, se eu pegar um orbital s, juntar com os orbitais p, puf, ó, Gilzinho, você fez mágica? Não, vamos de novo? Se eu pegar um orbital s com 3 orbitais p e juntar, puf, quantos orbitais eu vou ter? 4. E aí o que eu posso fazer? Lembram que o subnível S tinha 2 elétrons no orbital? Então você vai fazer o seguinte, um dos elétrons do S, você vai jogar para aquele orbital que estava vazio. E aí o que nós vamos ter? 4 orbitais com um elétron em cada um. Pronto, resolvi o problema. Essa brincadeirinha que eu mostrei para vocês com os dedinhos, ela tem um nome, gente. Chama-se efeito da hibridização, ou simplesmente hibridação. Então, o carbono na química orgânica, ele pode apresentar essa variedade de formas geométricas em função do fenômeno da hibridação. Então, o carbono, para fazer 4 ligações, ele precisa de 4 orbitais com um elétron em cada um. Ou seja, 4 orbitais com elétrons desemparelhados. Certo? Bom, vamos dar nome para esses caras. Se eu juntei um orbital S com 3 orbitais P, vou chamar todo mundo de sp3. Então, gente, o carbono, quando faz 4 ligações simples, ele sofreu o fenômeno da hibridação, gerando orbitais denominados sp3. Tá bom? Então, a partir de agora, o carbono apareceu formando 4 ligações simples. Qual é a geometria? Qual é a hibridação? sp3. Qual vai ser a geometria? Tetraédrico. Porque vão ser 4 orbitais, procurando a maior distância entre eles. Isso gera essa geometria de um tetraédrico. Tá bom? Beleza? Pô, Josinho, mas espera aí. E quando o carbono faz uma dupla, ele continua com a hibridação sp3? Aí não. O que acontece? O carbono, quando forma uma dupla, surge um par de elétrons
que formam uma ligação lateral, uma ligação por sinal mais fraca, que é denominada como ligação π. Tá? Na química orgânica você vai ver o seguinte, toda primeira ligação do carbono é uma ligação frontal com outro elemento, com outro ligante, com outro orbital. Essa ligação frontal é conhecida como ligação sigma, é sempre a ligação mais forte, tá? Qualquer outra ligação que possa acontecer, ela não tem como mais acontecer de forma frontal. Isso só é possível lateralmente. Por isso que nós chamamos de ligação π. Se é uma ligação lateral, ela acaba sendo mais fraca que as ligações sigmas. Então, as ligações π são ligações mais fracas que as ligações sigmas. Só que essa ligação lateral, ela só é possível com orbitais p. Mas espera aí, Gil, você acabou de hibridizar o carbono. Você juntou um S com 3p, formou o sp3. Agora você está querendo um p. Tudo bem. Eu estou querendo o P para quê? Para justificar a ligação π, ok? Então vem comigo, sem estresse. Você não já hibridizou? Não é sp3 porque tem 4 orbitais derivados da adição do S com p3? Pronto, você não vai fazer mais nada diferente disso. Gil, mas você quer um orbital P. Tá bom, vou pegar. Peguei um orbital P. O que sobrou? sp2. Eu agora tenho orbitais sp2. Por que ele vai ter geometria trigonal? Porque o que determina a forma geométrica do carbono são os orbitais hibridizados. Se eu fiquei com 3, eles procuram a maior distância entre eles, você vai ter uma geometria ou uma forma geométrica trigonal. Daí você diz que toda vez que o carbono aparecer formando uma dupla ligação, ele vai ter uma ligação π. Para justificar essa ligação π, eu preciso do orbital p. Resumindo, ele vai ter hibridação sp2. Gil, ok, estou entendendo. sp3 quando só tem ligação simples, sp2 quando aparece uma dupla ligação. Até aí está tudo bem. Agora, e quando o carbono aparece formando uma tripla ligação? Vamos pensar. Se ele só tem ligações simples, são todas frontais, ligação sigma, hibridação sp3. Quando ele forma uma dupla ligação, aparece uma ligação π. Para justificar a ligação π, nós precisamos do orbital p. Aí tiramos, era sp3, tirei um p, ficou sp2. A geometria se dá pelos orbitais hibridizados. 3 orbitais, trigonal. Vem comigo, era sp3. Eu vou precisar tirar um p e outro p. Porque se tem uma ligação tripla, olha para cá. A primeira é sigma, frontal. As outras duas serão laterais. Então, vou precisar de quantos orbitais P? De 2. Se era sp3 e eu tiro 2 orbitais P, eu fiquei com sp. 2 orbitais que procuram a maior distância entre eles. O que vai acontecer? Um para cada lado. Geometria linear. O mesmo acontece quando ele forma duas duplas. Porque se ele forma uma dupla para cá, sigma π. Uma dupla para cá, sigma π. Duas π, assim como na tripla. Se ele apresenta duas ligações π, serão necessários 2 orbitais p, sp3. Tiro 2 orbitais p, fica sp. Então, gente, vamos lá, recapitulando. Porque isso não é um assunto fácil. Eu estou conversando com você, você está tendo as imagens aqui, mas sabemos que não é um assunto fácil. Então, calma. Vamos recapitular de forma bem devagar. O carbono na química orgânica tem que fazer quantas ligações? 4. Porque na química orgânica é um elemento tetravalente. Essas ligações elas podem ser simples, duplas, triplas ou duas duplas. Ok? Ela pode ser sigma quando só tem ligação simples. Dupla quando tem uma ligação simples e uma outra ligação na sequência que é lateral. Quando isso acontece, uma é sigma, a outra é π. Então, toda vez que aparecer uma dupla, sigma π. Quando aparece uma tripla ou duplas, uma do ladinho da outra no mesmo carbono, sigma π, π. Certo? Só tem ligação simples, sp3, hibridação sp3, geometria trigonal. Tem uma dupla, hibridação sp2, trigonal. Tem uma tripla ou duas duplas, hibridação sp linear.
Essas são as formas geométricas que nós vamos trabalhar na química orgânica. Essas são as hibridações que o carbono vai apresentar para você nos compostos orgânicos. Tá? Então calma, não precisa se preocupar que você vai conseguir fazer. A gente vai estudar as estruturas, você vai ver que é tranquilo. Então o que nós precisamos nesse momento entender? Que o carbono sempre que aparecer formando ligações simples, sp3. Uma dupla, sp2. Tripla, sp. Duas duplas, sp. Tá? Se ele é sp3, geometria tetraédrico. Se é sp2, geometria trigonal. Se é sp3, se é sp linear, tá? Bom, mas a química orgânica não só tem carbono. Você pega os hidrocarbonetos, como gasolina, como querosene. Você pega os álcoois combustível. Você tem carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Você pega, como eu já citei, a gasolina, carbono e hidrogênio. Você pega algumas proteínas, carbono, hidrogênio, nitrogênio. Os aminoácidos, carbono, hidrogênio, nitrogênio. Os haletos com halogênios, como cloro, flúor. Então, o que acontece? Na química orgânica, você não tem apenas carbono. Existem outros elementos que ajudam a compor toda essa estrutura. Esses outros elementos são conhecidos como organógenos, formadores de compostos orgânicos, formas orgânicas. Josinho, eu tenho que conhecer todos? Não, vem aqui comigo. Quais são os principais organógenos que vocês irão encontrar? Os principais, tá bom? Os principais. Xon. Como assim Xon, Josinho? C, carbono. H, hidrogênio. O, oxigênio. N, nitrogênio. Xon. Tá vendo? Esses são os principais organógenos. Conheça a princípio esses aí. Conhecer a valência desses elementos é fundamental. O carbono nós já sabemos. Tetravalente. Tem que fazer 4 ligações. O hidrogênio é um elemento monovalente. Tem que fazer apenas uma. O oxigênio, bivalente. Tem que fazer 2. Nitrogênio, trivalente. Tudo bem? É o Xon, são os organógenos, formadores dos compostos orgânicos, formas orgânicas. José, mas como é que isso vai acontecer? Aí é um lance legal, sabe por quê? O carbono é um dos poucos elementos, para te ajudar um pouquinho, tá? Você pode até dizer que o carbono talvez venha a ser o único elemento que consegue formar cadeias longas, dar sequência em ligações de carbono. Outros elementos existe essa possibilidade, mas não com tanta estabilidade como apresenta o carbono. Porque o carbono tem uma capacidade que é conhecida como encadeamento. Você tem como formar ligações entre carbonos e formar cadeias enormes, como os polímeros, por exemplo, que são macromoléculas, tá? Como os hidrocarbonetos de cadeias densas, pesadas, que chegam a ter 18, 20 carbonos, 30 carbonos. É uma capacidade do carbono de formar cadeias. Tá bom? Então, gente, para a gente começar a brincar com a química orgânica, é fundamental que você tenha em mente essas características do carbono. Tá joia? Eu vou encerrar esse nosso primeiro encontro, é nossa primeira aula, deixando para você essas características do carbono. Tá certo? Para que você possa rever a aula, tentar tirar as suas dúvidas aí que porventura surgirem, para que na segunda aula a gente possa, no início, retomar um pouco do que vimos hoje e aprendemos um pouco mais da química orgânica. Acredite, você consegue, você vai aprender e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então um abraço do Gilzinho e até o próximo encontro.